Hoje a nossa aulinha vai ser a respeito de matrizes. Será composta, na verdade, de 4 aulas. Nessa primeira, a gente vai trabalhar com a definição, alguns tipos de matrizes, algumas matrizes especiais e também como representar, como construir uma matriz através de uma expressão algébrica. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente definir matriz, vamos analisar uma tabela, porque esses dois tópicos estão bastante ligados. Vamos pensar numa tabela qualquer, uma tabela que envolve 4 mulheres, suas respectivas massas em quilogramas e idade em anos. Certinho? Não tem muita informação além do que está aí, né? A gente pode analisar, saber de cada mulher qual a sua massa e qual a sua idade. Mas por que eu coloquei isso daí? Na realidade, quando a gente vai fazer a definição de uma matriz é um conjunto ordenado dos valores de uma tabela, em que cada um desses valores é chamado de elemento da matriz. Então, olha como a gente representa aquela mesma tabela do slide anterior em forma de matriz. Então, eu coloquei aqui, denominei uma letra qualquer, uma letra M, para minha matriz, M de mulheres, por exemplo. E qual que é a representação? Percebam que eu não alterei a ordem daqueles valores que a gente tinha na tabela anterior. Então, eu mantive a primeira coluna para as massas, a segunda coluna para as idades, e as linhas estão relacionadas a cada uma das 4 mulheres. Então, essa ordenação dos valores, mantendo da tabela, caracteriza uma matriz. A matriz, ela então é nomeada através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e esses dados da tabela, esses números, esses valores, eles ficam ou entre parênteses ou entre colchetes. Certinho? Dessa matriz, nós temos qual informação? Ela possui 4 linhas, que são as representações horizontais, e 2 colunas, que são as representações verticais. Por que a gente fala isso? Que a ordem da matriz é 4 por 2. Ordem está ligado ao que a gente chama de tamanho da matriz. Sempre que eu falar qual a ordem da matriz, eu vou falar qual é o tamanho. E falar qual é o tamanho é eu dizer quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz nessa ordem. Primeiro a linha, depois a coluna. Coloquei em destaque esse L por C, linha por coluna, porque isso vai ser bastante frequente nos nossos subtópicos de matrizes para frente. Certinho? Então a matriz tem 4 linhas e 2 colunas, a gente diz que é uma matriz de ordem 4 por 2. Certo? Adiante. Representação algébrica de uma matriz genérica. O que é isso? É uma matriz que não possui os valores propriamente dito, mas remete à posição dos elementos nessa matriz. Além disso, o que a gente tem que entender como simbologia? O nome da matriz é uma letra maiúscula e cada elemento da matriz usa essa mesma letra, só que minúscula, acompanhada de uma posição na linha e na coluna. A maioria dos livros trazem como a posição na linha um índicezinho I e a posição na coluna um índicezinho J. Certinho? O próximo slide vai mostrar então essa matriz genérica ilimitada. Não tem o tamanho definido. Mas olha só o que a gente tem representado aqui. Então, por exemplo, o que a gente tem escrito aqui? Não é A11, a gente faz a leitura de A11. Aqui nós temos, por exemplo, o elemento A23. Qual que é a leitura que a gente tem que fazer? A matriz é a matriz A maiúsculo e cada elemento é um elemento azinho. O que vai diferenciar esses azinhos? As posições dele. Então, esse A11 está na primeira linha e primeira coluna. Esse azinho está na segunda linha e na terceira coluna. Então, ele é o elemento A23. Essa matriz eu não tenho um tamanho pré-determinado, por isso que tem essa sequência de reticências aqui. Eu sei que ela possui M linhas por N colunas. Então, vai até a linha de número M e vai até a coluna de número N. E o último elemento dela vai ser o próprio AMN. Então, se a minha tabela tivesse, a minha matriz tivesse 8 linhas e 7 colunas, então esses M's aqui seriam substituídos pelo 8
esses n's seriam substituídos pelo 7, e aqui nós teríamos o elemento A87, por exemplo. Certinho? Então essa é uma matriz genérica. A gente não vai fazer ela sempre assim ilimitada. Vai depender do exercício que estiver pedindo para a gente determinar qual é o tamanho dela. Então, se por exemplo uma questão fala assim, determine uma matriz genérica de tamanho 3x2, de ordem 3x2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer até aqui, ó. Vou vir até aqui. É isso aqui que me interessa. 3x2, 3 linhas por 2 colunas. Certinho? Vamos seguir. Fiquem ligados nessa simbologia. É um monte de letra, mas a gente tem que entender o que cada uma delas representa. Então, o que esse A diz para nós? Esse A é o nome da matriz. Então, ele é o nome da matriz. A gente escolhe esse nome. A gente pode vincular essa letra ao que a matriz está representando. O que esse M por N está representando aqui para a gente? A ordem da matriz. A ordem, o tamanho. M linhas por N colunas. O que esse A minúsculo está representando para a gente? Um elemento da matriz A maiúsculo. O que esse IJ minúsculos aqui estão representando? A posição. Significa que esse elemento está na posição na linha de valor I e posição na coluna de valor J. Certinho? Então é muito importante entender essa simbologia. Próximo. Aqui nós temos alguns tipos de matrizes. Eu não coloquei todos, eu coloquei os mais importantes para a gente aí. O que é uma matriz linha e o que é uma matriz coluna? O próprio nome já nos dá uma ideia. A matriz linha é aquela que possui apenas uma linha. Então a ordem de uma matriz linha é uma matriz A1 por alguma coisa. Então, por exemplo, uma matriz aqui nós podemos dizer que é a matriz A3, 5 e 9. Essa é uma matriz linha. Certinho? O que é uma matriz coluna? É uma matriz que só tem uma coluna, mas a gente não sabe no primeiro momento qual é a sua quantidade de linhas. Então a gente pode escrever que é uma matriz, por exemplo, B, de M linhas por uma coluna. Então vamos colocar como exemplo aqui uma matriz B, 5, 7 e 1. Por exemplo, uma matriz 3 por 1, 3 linhas por uma coluna. O que é uma matriz transposta? A matriz transposta ela vai ser uma letra qualquer acompanhada de um índice, como se fosse um expoentezinho, T minúsculo, indicando que ela é transposta. O que significa a matriz transposta? Vamos supor que eu tenho uma matriz A com os seguintes elementos: 2, 3, 4, 0, menos 1 e 3. Então vamos supor que eu tenho essa matriz aqui. Qual que vai ser a matriz transposta de A? É a matriz em que a gente vai inverter as linhas com as colunas de maneira ordenada. Então a primeira linha 2, 3, 4 se tornará a primeira coluna 2, 3, 4. E a segunda linha 0, menos 1 e 3 se tornará a segunda coluna 0, menos 1 e 3. Então a matriz transposta é aquela em que ordenadamente a gente troca as linhas por colunas. Certinho? Então toda matriz possui uma transposta. Seguindo aqui, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela que possui o mesmo número de linhas e colunas. Então a gente pode representar assim, ó, uma matriz A, M por M. Então o número de linhas e de colunas é o mesmo. Certo? Para a indicação de matriz quadrada tem duas formas. Tem que cuidar para não ser ambíguo. Eu vou falar assim, ó, uma matriz de ordem 3x3. Eu posso substituir essa frase por uma matriz quadrada de ordem 3. Certo? Não vai falar uma matriz quadrada de ordem 3x3 que você está dando informação demais.
certinho? Essas duas matrizes que a gente tem aqui, a matriz identidade e a matriz simétrica, obrigatoriamente elas têm que ser, num primeiro momento, matrizes quadradas. Certinho? A matriz identidade, geralmente a gente chama de matriz I. I do que? Identidade. Coincidência, né? Então nós temos I2, seria o I1 também, mas não tem graça. O I3, temos a I4, que é a matriz identidade de ordem 4, e assim por diante. Qual que é a característica de uma matriz identidade? Eu vou representar aqui a matriz I2. A matriz I2, ela tem duas linhas e duas colunas, né? Qual que é a característica? Essa primeira diagonal, que eu já vou reforçar aqui na frente, no próximo slide, é chamada de diagonal principal. Ela vem lá do elemento A11 e segue a diagonal, até o, nesse caso, 2, 2. A matriz identidade diz o seguinte, esses dois elementos valem 1 e todos os outros, que não são tantos assim nesse caso, valem 0. Essa é a matriz identidade de ordem 2. Se eu quiser fazer a matriz identidade de ordem 3, essa é uma matriz um pouquinho maior. Essa diagonal, que é chamada então de diagonal principal, é composta de números 1 e todos os outros elementos são 0. E assim por diante. A matriz de identidade é importante para a gente lá para frente, na próxima aula que a gente vai trabalhar com operações. A matriz de identidade ela é chamada de elemento neutro da multiplicação. Eu pegar uma matriz e multiplicar pela identidade, essa matriz não se altera. A matriz de identidade tem o mesmo conceito, contexto do número 1 em operações entre números reais. Multiplicar um número por 1 não altera. Então esse é o contexto da identidade. E o que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é aquela que a matriz é igual à sua transposta. Então percebam, aqui no exemplo anterior eu coloquei uma matriz A 2 por 3, a transposta ficou 3 por 2. Essas matrizes nunca vão ser iguais, principalmente e primeiramente porque a ordem delas é diferente. Entenderam por que eu falei que a matriz simétrica precisa ser quadrada? Porque se uma matriz é 2 por 2, a sua transposta também vai ser 2 por 2. Então há a possibilidade de elas serem iguais. Certo? Então como que eu vou fazer para descobrir que uma matriz é simétrica? Vamos imaginar uma matriz A 3 por 3. Para você montar uma matriz que vai ser chamada de simétrica, a diagonal principal, você pode escolher os números que quiser. Vou colocar aqui, ó, 3, 5 e 10. Agora, para a gente fazer o restante dos elementos, eles vão ter que ser meio que refletidos em relação a essa diagonal. Por isso a ideia da simetria. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Vou ter que colocar um 2 aqui também. Vou colocar um 7 aqui. Vou ter que colocar um 7 aqui também. Vou colocar um 0 aqui. Vou ter que colocar um 0 aqui também. Agora, experimente fazer a transposta dessa. Não vai ficar a mesma coisa? Sim. Se isso acontecer, nós temos a chamada matriz simétrica. Certinho? Existem outros tipos de matrizes, mas as mais importantes para a gente ir para frente serão essas 6 aí. E uma atenção especial para a matriz quadrada. Além do que eu falei ali, tem mesmo número de linhas, de colunas, focar nesses dois elementos aqui. Então a chamada diagonal principal e a diagonal secundária. O que é a diagonal principal? Você vai partir lá do elemento A11 sempre e vai até o último da sua diagonal mesmo, o próprio nome intuitivo. Então se a matriz é de ordem 3, ela vai até o A33. Se a matriz fosse uma quadrada de ordem 4, ia até o A44. Então esse contorno em vermelho indica os elementos da diagonal principal. E o que forma com esse vermelho um X, que nesse caso está aqui em verdinho, é a nossa chamada diagonal secundária. Então nós temos diagonal principal e diagonal secundária sempre nas matrizes quadradas. A gente vai usar esses conceitos de diagonal
mais para frente também. Então vamos guardando aí as informações que eu estou passando. Certinho? E agora a gente está encaminhando para a parte final da nossa primeira aula. Eu vou passar 4 exemplos de construção de uma matriz através de uma expressão algébrica. Então como que a gente vai fazer isso? Então olha o que a questão está pedindo. Construir uma matriz A, 3 por 2, composta de elementos A e J. Então, a gente já comentou sobre essa simbologia. É uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 colunas, tal que, desde que, seja obedecida essa relação. Tem um pouco a ver com o conceito de função, tem uma expressão algébrica que resume os elementos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, construir a matriz genérica daquele tamanho que a questão está pedindo. Então, uma questão está pedindo uma matriz A 3 por 2, então é 3 linhas por 2 colunas. Então, serão 3 linhas por 2 colunas. Chamando de A, né? Então, estou colocando A maiúsculo para o nome e A minúsculo para os elementos. Por que eu deixei esse espaço? Porque eu tenho que preencher cada elemento com a sua posição. Então, aqui o 1, 1, primeira linha, primeira coluna. 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 2, 1, segunda linha, primeira coluna. 2, 2, segunda linha, segunda coluna. 3, 1 e 3, 2. Vejam que o último que eu estou fazendo, certamente tem que bater com essa ordem. 3 por 2, 3, 2. Então, o que a gente faz agora? Para cada um dos 6 elementos, eu vou colocar o seu respectivo I e o seu respectivo J nessa expressão. Então, olha só o que vai surgir aqui agora. Vai surgir um monte de continha de matemática básica para a gente se divertir. Então, o primeiro elemento, o I vale 1 e o J vale 1. Então, vai ser o quê? 3 vezes 1 menos 1. Ao lado, o I vale 1 e o J vale 2. Então, vai ser 3 vezes 1 menos 2. Embaixo, o I vale 2 e o J vale 1. Então, nós teremos 3 vezes 2 menos 1. E assim por diante. Aqui vai ser 3 vezes 2 menos 2. Aqui, o I vale 3 e o J vale 1. Então, vai ser 3 vezes 3 menos 1. E aqui, o I vale 3 e o J vale 2. Só isso é chato de fazer. Para combinar comigo. Vamos lá. Agora a gente resolve. Primeiro multiplicação, depois subtração. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. 3 vezes 2, 6 menos 1. 5. 3 vezes 2, 6 menos 2. 4. 3 vezes 3, 9 menos 1, 8. E 3 vezes 3, 9 menos 2, 7. Pronto. É essa a matriz que a questão estava pedindo para a gente. O que a gente vai fazer com essa matriz? Para frente a gente vai ver que tem todo um contexto, um exercício, uma aplicação para isso. O importante até agora, ou para agora, é a gente saber construir uma matriz de acordo com o termo geral. Certinho? Vamos para o próximo exemplo. Construir uma matriz B 2 por 5. 2 linhas por 5 colunas, compostas de elementos Bzinho e J. Então vamos lá. Então, essa matriz B terá 2 linhas por 5 colunas. Então ela vai ser mais horizontal aqui, né? Então aqui nós temos o B 1, B 2, B 3, B 4 e B 5. Embaixo, só muda o primeiro valor para 2, porque eu estou mudando para a segunda linha. B21, B22, B23, B24 e B25. Certinho? Continuando. Agora eu vou olhar o termo geral. O termo geral diz assim: ó, pegue o I, eleve ao quadrado, pegue o J, multiplique por 2 e some eles. Então aqui o nosso primeiro elemento será quem? 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Do lado, 1 ao quadrado mais 2 vezes 2. Do lado, 1 ao quadrado
mais 2 vezes 3. Do lado, 1 ao quadrado mais 2 vezes 4. E do lado, 1 ao quadrado mais 2 vezes 5. Professor, não está mudando o 1? Claro, porque eu não estou mudando a linha. A linha é o meu i. Continuando na primeira linha, então o i sempre vai ser 1. O j está alterando. Agora vai acontecer o quê? Eu vou para a linha 2. Então o i vai mudar para 2, o restante vai ficar igual ao que está em cima. Então nós temos aqui o quê? 2 ao quadrado mais 2 vezes 1. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado mais 2 vezes 3. Ao lado, 2 ao quadrado mais 2 vezes 4. E por fim, 2 ao quadrado mais 2 vezes 5. E agora é só a gente resolver e finalizar então essa matriz B. Vai ficar quanto? Então vamos fazer direto ali, ó. Faz a potência, faz a multiplicação e soma. Vai dar 1 mais 2, 3. 1 mais 4, 5. 1 mais 6, 7. 1 mais 8, 9. E 1 mais 10, 11. Embaixo, 4 mais 2, 6. 4 mais 4, 8. 4 mais 6, 10. 4 mais 8, 12. E 4 mais 10, 14. Fechamos a matriz B pedida. Certinho? Esses dois exemplos se referem a uma construção de uma matriz através de um único termo geral, de uma única expressão algébrica. Olha o que acontece no terceiro exemplo. Construir uma matriz C 3×3, ou uma matriz quadrada de ordem 3, composta de elementos C e J, tal que, olha o que acontece aqui agora. Nós temos duas expressões para os elementos. É claro que não vai ter a possibilidade de um elemento poder escolher qual das duas. Ele está diretamente vinculado. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou montar a matriz genérica e eu já explico melhor. Então, a matriz C ela é composta por 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. C11, C12, C13. C21, C22, C23. C31, C32 e C33. Agora a gente tem que pensar o seguinte, ó. Onde o i for igual ao j, eu vou usar essa expressão. A gente viu agora há pouco, onde que o i é igual ao j? Na diagonal principal, quando a matriz é quadrada, que é esse caso. Então, onde eu estou deixando sublinhado aqui em cima, é onde eu deixei sublinhado aqui embaixo. Só um indicativo de onde a gente tem que trocar. Então, olha só o que acontece com essa matriz C. E eu vou fazer um pouquinho mais direta essa. Então, nesses 3 elementos, o que ele pede para fazer? Pegue o valor do i e some 5. Aqui o i vale 1, 1 mais 5, 6. Aqui o i vale 2, 2 mais 5, 7. Aqui o i vale 3, 3 mais 5, 8. Beleza. Nesses 3 elementos, o i é igual ao j, então eu pego o i e somo 5. E aqui é a negação do de cima. Onde o i não é igual a j, i diferente de j. O que eu faço? Multiplica o i pelo j. Então eu vou olhar em cada elemento e multiplicar um númerozinho pelo outro. Então 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Aqui embaixo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Pronto, achamos a matriz C. Por acaso, essa matriz C pode ser classificada do que mesmo? De matriz simétrica. Porque se eu fizer a transposta dela, vai gerar a mesma. Certinho? Então, esse exemplo é de uma matriz que obedece a 2 termos gerais. A 2 expressões algébricas de acordo com os índicezinhos dos seus elementos.
E para a gente finalizar, olha essa matriz, é uma matriz D, 4 por 2, então essa é a ordem, o tamanho dela, composta de elementozinhos D, e ela é composta de 3 termos gerais. Claro que esses 3 termos gerais, nesse último exemplo aqui, para deixar todo mundo feliz, eu coloquei numérico, não tenho que calcular, é só substituir. Mas olha o que a gente tem que fazer. Da mesma forma, vamos montar aqui a nossa matriz genérica. Então é 4 linhas por 2 colunas. Quatro linhas por 2 colunas. Quais são os índices? 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. 3, 1, 3, 2. 4, 1, 4, 2. Agora olha o que acontece. Eu tenho que analisar que esses elementos eles se enquadram em uma das 3 expressões. Ou o i é maior que o j, ou o i é igual ao j, ou o i é menor que o j. Me permitam trocar de cor aqui para deixar um pouquinho mais didático para a gente. Vou fazer em laranja um deles. Então olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Em laranja eu vou procurar onde que o i é maior do que o j. O i é maior que o j aqui, 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 aqui e aqui. Certinho? Olha o que eu vou fazer agora. Uma outra cor. Fazer em azul. Onde que o i é igual ao j? Aqui a gente não pode dizer que é diagonal principal, porque a matriz não é quadrada. Mas ele segue o começo da diagonal principal. O i é igual ao j no D1, 1 e no D2, 2. E, por fim, aonde que a matriz possui elementos em que o i é menor que o j? Sobrou somente quem? O D1, 2. Certinho? Então, quando a gente vai representar essa matriz, nesse caso não pedir nenhum cálculo, é só identificar a posição e trocar por valor. Ou vai ser 5, ou vai ser 0, ou vai ser menos 3. Então, agora a gente faz um comparativo nesse meu exemplo coloridinho aí. O que nós temos? Aqui em cima nós teremos 0 e aqui também 0, que são onde estão os azuis. E diz que onde é azul, vale 0. Aqui é o único que está com verde. Onde está com verde tem que valer quanto? Menos 3. Percebam que todo o resto está em laranja. E em laranja, onde o i é maior que o j, a gente viu que tem que dar quanto? 5. Só completar com um monte de 5 aqui. E a gente montou a nossa matriz D. Certinho, galera? Por hoje é isso. Aguarde os próximos vídeos. A gente vai ter mais 3 vídeos relacionados a matrizes. O segundo deles será sobre as operações de adição, subtração e multiplicação de matriz por um número real. A terceira parte é exclusiva sobre multiplicação de matrizes. É um conceito bastante legalzinho, bastante cobrado também. E a última parte será exercício de fixação, vestibulares, Enem, como que são cobrados esses assuntos aí pra gente. Certinho? Espero que vocês tenham compreendido. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima. Bons estudos. Tchau!